vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: nada fica em oculto. vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester: no segundo dia, no banquete do vinho, e ela lhe disse assim: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do meu reino se fará. E então respondeu a rainha Ester e disse: se o Senhor, ó rei, achar graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, descer-me-á a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, e o meu povo para nos destruírem, e matarem e lançarem a perda. Se ainda por servos ou por servas nos vendessem, calar-me-ia eu, ainda se o opressor não recompensaria a perda do rei? Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está este cujo coração o instigou a fazer assim? Então disse a Ester: o homem o opressor, e o inimigo é este mau Ramã. E então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já era mal o que lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. E então disse o rei: porventura queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriu a Ramã o rosto. E então disse Raborna, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 covados de alturas que Ramã fizera para Mardoqueu, para que falara bem do rei, está junto à casa de Ramã. E então disse o rei: enforcai-o nela. E enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E então o furor do rei se aplacou. Você vai ouvir Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo o louvor e majestade e adoração seja dada ao Deus, o único Deus, o Deus que fez o céu e a terra e criou todas as coisas e permitiu a minha e a tua existência para que viemos a esta vida para o exaltar e bendizer o seu santo nome. Nós vamos ministrar nessa tarde concernente a um tema de mensagem que é: nada fica em oculto.
E você já viu que alguma coisa vai acontecer dentro desta leitura. Eu não sei o que está lhe ocorrendo ou lhe acontecendo. E eu não sei qual é a perseguição que está contra a sua vida ou quem está maquinando contra você. Eu só sei de uma coisa: o nosso Deus que revela o que está em trevas e revela na sua luz, Ele vai te mostrar todas as coisas e uma estratégia como você sobressair sobre este mal. Olhando a Bíblia Sagrada e observando a vida da rainha Esther, a Bíblia nos mostra que ela é uma rainha sábia, que estava sempre perante o seu esposo, a ouvir as suas palavras de ordem e a obedecer a palavra do seu esposo. Mesmo sendo o rei Assuero, tão somente ali ele deixava também a ordenança para a rainha, para que viesse administrar. E tão somente o rei ali não sabia o que estava para acontecer no palácio. Ele vivia como um dia comum, vivia um dia, vivia um outro, e assim sucessivamente, todos os dias ali. Mas de repente, uma conspiração começou a surgir no meio e entre o palácio, de uma tal maneira que uma pessoa que estava perto do rei, ele nunca imaginaria que o tal Ramã estava tentando uma grande investida contra muitas pessoas, contra a vida da sua própria esposa e também contra a própria vida do rei. Mas como eu conheço a Bíblia Sagrada e eu observo muito bem que nada fica em oculto, a rainha tão somente descobriu aquilo através de uma revelação de Deus, que Deus ali a orientou para que ela viesse agir no momento e na hora certa. Ela agiu conforme ali Deus lhe deu a ordenança para ela agir, para que o tal homem viesse a ser condenado e viesse a ser julgado por aquilo qual do mal que ele havia tentando contra a vida daquele povo. Então somente Mardoqueu, uma pessoa que estava ali também no palácio do rei, descendência ali dos judeus, um homem que estava prestes a ser enforcado também, o povo judeu que estava prestes a ser destruído, a rainha Esther que estava prestes também a ser destruída, e o rei que estava prestes a perder o seu reinado. Observando a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz no primeiro versículo que a rainha Esther convidou a todos para um banquete de uma festa. E ela tão somente, ela tinha algo a pedir ao rei. Deus, quando quer agir na tua vida e na minha vida, primeiramente Ele quer que nós o venhamos ao adorar, a preparar um banquete de adoração perante ao Deus que fez o céu e a terra, nos seus átrios, na sua casa, ainda que você esteja com a vida prestes a entrar com a corda no pescoço, ainda que você esteja enrolado, ainda que você esteja no pior momento da vida, mas prepare primeiramente um banquete perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ali depois que ele receber aquela adoração, aí você vai lhe fazer aquela petição que ele vai lhe perguntar: pede o que queres e eu te darei. E ali você vai pedir, nem que seja todos os inimigos, ele vai jogar todos eles por terra e vai te dar vitória, porque você é filho da salvação. Aleluia, glórias a Deus. Mas observando aqui a Bíblia Sagrada, havia laços preparados para a vida da mulher, havia laços preparados para a vida do povo de Deus, havia laços preparados para o Mardoqueu, e havia laços preparados até para o próprio rei. Um homem só, fazendo a cabeça do restante, para que viesse um mal contra a vida daquele povo. Mas nada fique oculto, e a seu tempo Deus revela. Nós não conhecemos o futuro, Deus conhece o futuro,
Nós entendemos do passado porque já se passou. Compreendemos o presente porque estamos vendo ele neste presente século. Mas o futuro mais além, Deus conhece. Deus sabe o que vai acontecer mais à frente. Para isso, Ele movimenta os seus anjos, como diz no livro de Hebreus, trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Deus vai nos dar uma estratégia para sobressair sobre todo o mal. E para que aquilo que é direito nosso, que venhamos a receber do Deus que fez o céu e a terra. Mas observando a Bíblia da Rainha Esther, a vida da Rainha Esther, quer dizer, escrito nesta Bíblia Sagrada, ela preparou aquele grande banquete, e o rei também estava ali, o seu esposo também estava ali, e tão somente, ele lhe perguntou, no segundo versículo diz assim: disse também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do meu reino se fará. Ela observou aquele pedido, e a palavra do rei não podia voltar atrás. A palavra do rei empenhada, no tempo de épocas passadas, não podia voltar atrás. O que ele falava, o edito era determinado. E ela tão somente, após o rei ter prometido, ela veio com o seu requerimento. Ela deu a sua própria vida, pela vida do seu povo. E ela mostrou para o rei, que existia um inimigo no meio do palácio. Que existia um homem, que estava prestes a tirar a vida de todos. Que estava maquinando um grande mal. O rei não sabia disso, mas a rainha Esther sabia. Mardoqueu começou a saber, e o povo de Israel também. Eles começaram a orar a Deus, para que Deus viesse a dar o livramento. A própria rainha convidou a todos que viessem a fazer a oração, para que eles não viessem a ser destruídos. E se uma pessoa orando, Deus já ouve, imagine todo o povo. Todos os judeus orando ao único Deus que podia dar livramento. Se com um orando, Deus já se compadece de coração, imagine com mais de 10. Criança, homens, mulheres, anciões, todos desta presta idade, que iam ser destruídos por um homem, que ia vir trazendo a sentença. Mas observando a Bíblia Sagrada, Deus não se deixa escarnecer. E o seu povo ninguém destrói. A Bíblia diz que após ali, aquele banquete do rei, a rainha mostrou o inimigo. A rainha Esther mostrou quem era este homem, que estava tentando contra a sua vida, contra a vida do seu povo, e até contra a vida de Mardoqueu. Imagine só, você entender que vai ser destruído por um homem. O homem está tentando contra a tua família, está tentando contra a tua vida, está tentando contra um amigo seu, e você sabendo disso tudo, e tendo um poder perante o rei, e podia lhe fazer uma petição, o que é que você pediria? Assim somos nós. O nosso inimigo é um inimigo espiritual, que luta contra a minha vida e contra a tua vida. Ele luta para tentar destruir o povo de Deus. Ele luta para tentar destruir com a vida dos teus familiares. E o que você pode fazer? Orar e pedir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que venha com justiça contra ele. A Bíblia diz que Deus ouve todas as orações. Todas. Por mais simples que seja, Deus ouve. Deus não olha para a aparência do homem. Deus não olha para como que o homem está vestido. Deus contempla o coração. Deus vê o que está dentro. Porque Deus discerne tudo. Este homem podia estar bem alinhado. Este homem podia estar na linha ali, ó, no alinhamento das vestimentas. Mas o coração estava maquinando mal. O coração estava tentando tirar vidas. E Deus sabia daquilo ali. Deus sabia daquela conspiração de Ramã contra a vida do seu povo.
E uma vez, Deus vendo isso, Deus lá dos céus se levanta e coloca os anjos para pelejar. Que usou a vida do rei para que viesse assim acabar com o inimigo do povo de Deus. Eu não sei o que anda te ocorrendo, eu não sei o que anda te acontecendo, mas eu só sei de uma coisa: se tu confia em Deus e se tu tem Ele como teu rei, teu único rei, pode ter certeza que Ele vai vir te vingar. O teu inimigo espiritual vai cair por terra e você verá a glória de Deus. Faça a sua petição e Ele lá dos céus vai anotar e vai atender com urgência. O próprio Deus vai agir de um meio para ver se essa pessoa pelo menos muda o coração, mas se não tiver jeito, segue-se o juízo, porque está escrito. Mas aqui está, no versículo 3 diz assim: então respondeu a rainha Esté e disse: se o rei acha graça aos teus olhos, e bem pareceu o rei, dê-me minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Ela estava dando a sua própria vida pela vida do povo. Imagine só, o rei, marido de Esté, marido da rainha Esté, olhar a própria esposa dando a vida pelo povo. O rei ficou preocupado, procurou achar um meio, porque a palavra dele já tinha sido empenhada. E agora o que fazer? É cortar o mal pela raiz. E o mal não estava vindo da rainha, o mal estava vindo de um homem que estava com tudo maquinado em seu coração. No versículo 4 diz assim: porque estamos vendidos. A rainha respondendo: eu e o meu povo, para nos destruírem e matarem e lançarem a perda. E se ainda por servos ou por servas não vendesse, e ainda assim eu ficaria quieto, pois o opressor não recompensaria também a perda do rei? O homem já tinha intentado tudo. O homem já estava tudo maquinado. Ele já havia até tentado tomar posse do próprio reino, mas não sabia ele que Deus estava no controle de todas as coisas. E quando Deus está no controle, não adianta nenhum homem tentar contra a vida de alguém, porque se tentar, vai se encontrar com o próprio Deus que fez o céu e a terra. Observando a Bíblia Sagrada, a gente vê muitos exemplos acerca disso. A gente vê muitos exemplos de homens que não quiseram ouvir a voz de Deus, e assim aconteceu a sentença. E eu digo para você, esteja na direção de Deus, e Deus vai dar uma direção e uma estratégia para que este mal venha cair por terra. Mas aqui está ela, pela sua atitude de fé, pela sua atitude de perseverança, o próprio Deus dos céus se levantou para dar livramento àquela mulher. Quando eu olho aqui para a Bíblia Sagrada e observo isso, no versículo 5 diz: então o rei Assuero disse à rainha Esté: quem é esse? E onde está este cujo coração o instigou a fazer assim? O rei já se procurou a saber quem era o homem mau e que estava planejando isso tudo. E ela imediatamente falou na hora e no momento certo. Tudo tem uma hora e um momento certo para se falar. Nunca podemos falar fora do tempo, porque senão nós vamos encontrar vento. Já viu aquela história? Não invente para que não vente. Muitos têm inventado um monte de coisa. Têm inventado, meu Deus, nem imagina. Mas aqui está, ela esperou o tempo e o momento certo. Primeiramente fez o banquete. Segundamente fez outro banquete. E o rei se agradou de uma tal maneira que intentou o seu coração lhe dar aquilo que ela desejava. E o rei
desejava lhe dar era bênção. Era a bênção que desejava lhe dar, não maldição, de uma tal maneira que viu uma mulher querendo dar a própria vida pelo seu povo. Mas aqui está ele querendo saber onde está o mal da raiz. Aonde está o mal para vir cortar ele pela raiz? E ela apontou e disse quem era, no momento e na hora certa. E disse, no versículo 6, e disse Esther, o homem opressor e o inimigo é este mau Ramã. E então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. Aleluia, glórias a Deus. O mal só tem força enquanto o rei não está sabendo de nada. Porque quando chega ao ouvido dos reis e senhor dos senhores, todo o mal é jogado por terra. A Bíblia diz que este homem se perturbou muito, porque achou... Aleluia, glórias a Deus. E assim é com a vida de todos aqueles que buscam tentar mal contra a tua vida e contra a minha vida. Eles terão um troco. Porque a Bíblia diz que o povo de Deus é pedra preciosa. A Bíblia diz que o povo de Deus é tratado como a menina dos seus olhos. Se encostar, vai encontrar briga com o próprio Deus que fez o céu e a terra. E tem mais. O nosso Deus, ele pode até se calar, ficar até um tempo sem falar conosco, mas ele não fecha os olhos. Ele está vendo tudo. Porque a sua palavra diz que os olhos deles é como chama de fogo. Ele vê o justo e o injusto. Está observando todas as coisas. E se Deus determinou para a tua vida e a minha vida 50 anos de vida sobre a face da terra, se tu tá com 20 ainda, tem mais 30 para tu viver. Vai cair todo mundo, menos você. Todo mundo desce a sepultura, você não, permanece. Porque confiou no Deus que fez o céu e a terra. A Bíblia diz, se hoje tu ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Não endureçai os vossos corações. Mas aqui está um homem, Ramã, endureceu o coração e começou a maquinar muita maldade. E Deus não se deixa escarnecer. Porque ninguém encosta no povo de Deus. A Bíblia diz que quando os homens pegaram a arca da aliança e começaram a tentar escarnecer e colocaram dentro do templo do Deus Dagom, ali eu vejo 3 oportunidades de Deus para aqueles homens. Deus deu a primeira oportunidade, eles não quiseram, foram lá e levantaram a estátua de novo. Deus deu a segunda, eles não quiseram. Na terceira, também não. Aí Deus não se deixa escarnecer. Deus destruiu aquela estátua de madeira, destruiu ela todinha e feriu a todos aqueles que não quiseram se arrepender. E assim foi com a vida deste Ramã. Quantas oportunidades este homem foi tida? Quantas oportunidades este homem teve para poder se arrepender, para poder ter um coração puro perante Deus, para poder estar perante o Senhor, o Deus que fez o céu e a terra. Tinha necessidade de tentar destruir um povo? Tinha necessidade de ele tentar destruir a própria esposa do rei? Destruir Mardoqueu? Não! Mas pela inveja, a ganância e a vontade de querer ser alguma coisa, fez este homem ter um coração corrompido. Assim são muitos. Pela ganância desta vida, começam a corromper o coração, começam a trilhar caminhos que não é o de Deus, e por isso perdem a salvação. Porque a nossa vida é temporânea. A nossa vida é temporal.
Quer dizer, é pouquíssimo tempo a nossa vida. Eu posso até entender, por uma visão espiritual, contemplando o futuro, as pessoas que viveram 50 anos sobre a vida da terra, as pessoas que viveram 25, as pessoas que viveram 30. Você pode ver, pegar um catálogo ali das pessoas que já partiram. Partiu com 25, partiu com 20, partiu com 15, partiu com 50, partiu com 80. Aquelas pessoas colocando a mão na cabeça e vendo que não valeu a pena viver aquele tempo todinho sobre a face da terra, porque não tiveram a salvação de suas almas. Mas eu posso observar aqueles que viveram esses também tempo de vida, com a mão levantada aos céus e agradecendo ao Deus que fez o céu e a terra pela oportunidade de salvação. Mas aqueles homens não tiveram? Tiveram. Observando a Bíblia Sagrada, os homens mais perversos, quando eu vi aquilo, quase que eu não acreditei, mas eu tive que acreditar, porque Deus é misericórdia. Os homens mais perversos que viveram sobre a face da terra tiveram a oportunidade de salvação. Não tiveram suas almas salvas porque não quiseram. Antes amaram o presente século. Antes amaram o mundo de ilusão, o mundo de fantasia, o mundo que é passageiro para nós como seres humanos. Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo falou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você já fez um estudo? Há quanto tempo que existe essa Bíblia Sagrada? Os seres humanos vão passando, e esta Bíblia vai passando de mão em mão, mostrando a existência de Deus. E muitos naquele dia, não estou fugindo da mensagem, daqui a pouquinho eu vou entrar de novo. Muitos naquele dia vão se arrepender, porque tiveram a oportunidade de salvação. Tiveram. Por mais que eu entre neste conteúdo histórico, da passagem desta Bíblia Sagrada no livro de Esther, dentro deste tema que é nada fique oculto, Deus sempre revela tanto a perversidade, quanto também a sua misericórdia. Deus mostra a perversidade do homem, busca fazer aquele homem perverso se arrepender do seu mal, mas se ele não quer, segue-se o juízo. Assim estava esse Ramã. Quantas oportunidades este homem foi tida? Quantas oportunidades este homem teve e ele não quis? Antes, continuou tentando contra o seu mal. E depois, observando a Bíblia, ele foi pedir por misericórdia. Se ele já não queria ter misericórdia de ninguém, se ele já vinha para tentar o mal, como ele viu que o mal estava voltando contra o próprio feiticeiro, ele tentou se sobressair. Ele tentou se desviar daquele mal, mas já não tinha mais como, porque foi o que ele foi plantando a vida inteira. Então ele semeou, ele colheu. E assim é todos aqueles: o que semeia vai colher. Se tu semeia o mal, tu vai colher o mal, porque a Bíblia diz acerca disso. A Bíblia diz. Por isso, procure se achegar a Deus, para que Ele possa se achegar a você. Aleluia, glórias a Deus. E no fim de tudo, a Bíblia diz que ele caiu na própria forca que ele vinha tentando contra Mardoqueu. A própria forca que ele preparou para Mardoqueu foi a que ele caiu. Foi a que ele foi enforcado. A Bíblia diz: aqueles que abrem buraco contra alguém cairão no seu próprio mal. E assim é a vida de todos. Por isso, procure se achegar ao Senhor e estar nos átrios de Deus, para que Deus possa ter misericórdia a cada dia da tua vida e da minha vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará.
A Bíblia diz que após o rei ter tornado, ele abençoou o povo de Deus, foi abençoado e todos teve vitória. Que Deus possa falar mais forte e te iluminar a cada dia e mostrar o caminho de Deus.